Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciência Política e Direitos Sociais. Espero que todos estejam bem, com saúde e conseguindo desenvolver um trabalho na nossa disciplina. É muito importante dizer que todo esse trabalho é um processo que vocês vão adquirindo conhecimentos gradativamente. Sei que muitas vezes é muito novo para vocês essa questão de leitura de conteúdos teóricos, falar de Maquiavel, de Hobbes, de Rousseau. Mas vamos com calma. Quando vocês perceberem que estão com dificuldades, tentem se reunir em grupo, conversar com os colegas, ver se a sua dificuldade foi a mesma que do outro colega, verificar se você está conseguindo de fato entender o texto. Caso contrário, você pode entrar em contato com o tutor EAD e ele me encaminhar as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para auxiliá-los. Nesse sentido, eu quero deixá-los muito tranquilos a todos e todas que eu irei dar uma aula a mais, tá? Além do nosso planejamento, da revisão, uma aula síncrona. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou dar uma aula ao vivo, não é presencial, ao vivo, tá? Provavelmente na outra semana, mas será avisado com antecedência, tá? Vai ser avisado para os tutores EAD, para os tutores presenciais, vai ser feito o anúncio, tá? Para que vocês possam participar dessa aula e tirar suas dúvidas. Ah, professor, não estou entendendo nada do Maquiavel. Nós vamos ajudá-los a entender. Ah, eu não entendi o que é o estado de natureza do Hobbes. Nós vamos ajudar a entendê-los. Ah, eu não entendi nada do contrato social. Nós vamos ajudá-los a entender, tá, pessoal? E dentro da nossa programação, hoje nós vamos ver mais um teórico, tá? Vocês já viram Maquiavel, vocês já viram Thomas Hobbes, vocês já viram Jean-Jacques Rousseau. Agora, o que nós vamos ver é um teórico inglês chamado John Locke. E para isso eu vou ter que abrir os slides. Então, vamos lá, pessoal? Vamos ver os slides da aula de hoje, tá? Que a gente vai trabalhar justamente essa questão do Locke. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão poder acompanhar, tá, gente? Vocês vão acompanhar tudinho aí. Vai abrir para vocês os slides. Aí tá abrindo. Eu vou colocar em tela cheia, tá? Para que vocês possam acompanhar. E aí está aparecendo para vocês, disciplina Ciências Políticas e Direitos Sociais no Brasil. O tema da aula de hoje, como eu já mesmo disse, é o conceito de Estado para John Locke. Dito isso, vamos para a nossa aula. Quem é John Locke? É esse senhor que está aí aparecendo para vocês na imagem. Vocês veem que é uma imagem de um senhor mais idoso, tá? Então, a imagem que aparece nos livros do John Locke, realmente essa imagem de alguém mais idoso. Então, quem é John Locke? Ele é um dos teóricos, tá, mais influentes da modernidade. Por quê? Porque ele vai ter dois elementos. Ele vai defender a questão do liberalismo, que é uma teoria política e econômica, e também do empirismo. Professor, está difícil, eu não estou entendendo. Calma, turma, gradativamente eu vou explicando isso para vocês. Então, o que acontece? Primeiro, vocês têm que entender esse aspecto da teoria, né? E aí nós usamos o Locke, porque vocês estão num curso, e eu tenho que dizer isso para vocês, tá, gente? Presta atenção, quem está aí sentado, está assistindo, vocês estão num curso de administração pública. E esses conceitos vão ajudar que vocês formulem um entendimento do que é o Estado enquanto governo, tá? Vocês já tiveram isso no Maquiavel, no Hobbes e no Rousseau. Agora o Locke, ele vai vir justamente com essa base que a gente chama de epistemologia. Vixe, professor, agora eu não entendi nada. Você falou em liberalismo, você falou em empiricismo e falou agora em epistemologia. Que palavrão é esse, professor? Vamos lá, pessoal. Em epistemologia, nada mais é do que conhecimento, tá? Quando se vê essa palavra epistemologia, se refere a conhecimento. Então, quando nós estamos falando do John Locke, nós estamos falando de um conhecimento ligado a uma perspectiva de filósofo inglês. Professor, essa aula é de ciência política ou é de filosofia? Não tem como
a gente não recorrer à filosofia para entender esses conceitos, até porque não tinha uma faculdade de ciência política ou sociologia naquela época, tá? Então, pensar isso tudo é pensar um conhecimento sistematizado, organizado. E aí a gente entra na primeira coisa. Então, vamos entender a biografia dele. O que é biografia? De onde que ele veio? Quem é ele? Tá? Ele nasceu na Inglaterra. Ele é o filho primeiro, tá, do John e da Agnes. É uma família puritana, religiosa, tá? E aí ele tinha outros irmãos. Há um alinhamento do pai dele com as tendências parlamentaristas. Eu quero lembrar a vocês que a gente estudou um pouquinho do Hobbes, e o Hobbes defende uma monarquia absolutista. Já no caso, primeiro, a gente já começa a ver do Locke que ele vem de uma linhagem que defende um governo monárquico, mas parlamentar. Professor, eu acho que eu ouvi falar sobre isso em algum lugar. Sim, você ouviu falar. A Inglaterra de hoje, ela é uma Inglaterra que tem um rei, mas tem um primeiro-ministro. Ele é um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, tá? Ele está ligado também a ideias calvinistas, ideias calvinistas essas, quando a gente está falando de uma ideia de uma reforma protestante, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Apesar da família dele, tem uma palavra aí no slide que ele fala abastada. O que é abastada? Não é abestada, não, turma. Não é abestada, é abastada. O que é abastada? Que tem posses, que tem propriedades, que tem patrimônio, tá? Então, era uma família que, apesar de não ser considerada rica, tá? Ele também não era considerado pobre, tá? Ele trabalhou e também estudou em escolas de prestígio, tá? Na Inglaterra, tá? E também teve bolsas de estudo para completar seus estudos de filosofia. Então, a gente tem que John Locke era inglês, vinha de uma família tradicional calvinista e, apesar de não ser abastada, teve condições de estudar em escolas boas para se formar na filosofia. E aí a gente precisa compreender, quando a gente fala compreender, a gente tem que entender alguns aspectos do pensamento de Locke, ou Lockeana, tá? Primeira questão, a gente tem que entender, quando Locke está falando, ele está falando de indivíduos, tá? Assim como havia para Hobbes um estado de natureza, para o Locke também tinha um estado de natureza. E nesse estado de natureza, o que é o estado de natureza? Onde não existia ainda regras pré-estabelecidas ou muito organizadas, tá? As pessoas, elas vão, a partir desse estado de natureza, se organizar coletivamente. Havia algumas coisas que, para ele, são primordiais, ou são inerentes ao ser humano, são o que ele chama de jusnaturais. O que é justiça natural? Algumas leis que são naturais. A lei da liberdade, da vida. Isso o ser humano já nasce com essa possibilidade. Então, é o que ele chama de jusnatural, direito natural. Tá? E aí, ele tem uma percepção que é o seguinte, ele trabalha com a perspectiva que as ideias não são inatas ao ser humano. O ser humano não vai, ele vai adquirindo, tá? Ele coloca aí, essas ideias, elas passam a ser percebidas de acordo com a perspectiva que a pessoa vivencia, tá? Então, olha só, a palavra ideia não é usada no sentido em que geralmente empregamos, significa qualquer conteúdo ou mente para se ocupar. Ele propõe o seguinte, que as ideias sejam adquiridas por meio da experiência. E tá tudo certo, olha só. Então, ele não está dizendo que a pessoa, a concepção de mundo dela, ela vai se formulando. Até porque Locke, vamos devagar, tá, gente? Até porque Locke entende que o ser humano seria como uma folha em branco. E aí é imprimido nele as concepções de mundo, de religião, de universo e até as crenças dele, tá? Então, vamos voltar um pouquinho para a gente ir devagar, para vocês irem entendendo? Então, primeiro, a gente está falando, o tema da aula, John Locke. Segundo, ele é um filósofo inglês. Terceiro, ele vem de uma família tradicional calvinista inglesa, que não tinha posses, mas que pôde estudar em escolas bastante conceituadas. Ao mesmo tempo, ele vai ter, dentro da sua concepção filosófica, uma ideia de que as percepções, o conhecimento não é inato ao ser humano, ele vai se adquirindo ao longo dos processos de socialização, de conhecimento.
Por que é importante a gente entender isso? Porque a partir disso, ele vai formular suas ideias, como eu disse a vocês, do jus naturalis, ou seja, do direito natural, a vida, a propriedade, tá? Tanto que Locke vai ser um dos defensores da ideia do Estado não intervir tanto na vida das pessoas. E ele vai ser um dos ideários do liberalismo. Vamos avançar um pouquinho mais? Ele vai dizer o seguinte: ao analisar a sensação ou reflexão, esse autor chega à conclusão de que as ideias são divididas em simples e complexas. Até aí, tudo bem. Ao tomarmos um lírio em nossas mãos, somos capazes de distinguir o seu odor e a sua brancura em suas pétalas. De modo passivo, esses elementos são percebidos distintamente e não se confundem. As ideias simples são, assim, a base do nosso conhecimento. Então, a gente pega uma flor, cheira, beleza. As operações mentais, em todo caso, ultrapassam o que é recebido pela percepção e criam ideias complexas, momento em que a mente adquire o sentido ativo. Nesse caso, o conhecimento está diretamente à formulação. Então, quando a gente pensa em aspectos como Estado, essas questões, a gente sai do modo simples para o modo complexo. Então, veja que não é nada muito novo. Então, o conhecimento, esse pensamento, ele é produto da experiência. Por que eu estou reiterando essas coisas? Por que eu estou repetindo, turma? Porque a partir daí vocês conseguem também, na hora do exercício, olha aquele exercício que vai cair, que fala de como é que o conhecimento para Locke é pensado. Ele é pensado a partir das experiências. Grifa aí a palavra, tá? E se você for fazer um concurso público, se você for fazer uma prova, é isso que ele vai te cobrar. Como o conhecimento para Locke é formulado no ser humano. Conhecimento é a partir das suas experiências. Tanto é que ele formula a percepção da folha em branco. Avançando, vamos pensar um pouquinho mais? Aí o que acontece? Lembre-se que eu disse para vocês que existe um estado de natureza, assim como existe o estado de natureza do Hobbes. E aí eu vou ter que trazer um pouco do Hobbes, tá, gente? No estado de natureza do Hobbes, o homem é mau, o homem é invejoso, o homem egoísta, o homem vive a constante do medo. O homem é o lobo do homem. Hobbes, Thomas Hobbes. Para o John Locke, tá? Acontece o seguinte, também é um estado de natureza, mas ele é um estado de natureza onde existem algumas regras já validadas pelo próprio comportamento. Então, não é essa selvageria. Existem algumas regras que os próprios seres humanos teriam pactuado entre si. Olha, não vou invadir o terreno e tal. Mas elas são fruto dessa ideia da cultivo, da percepção da liberdade em sociedade, tá? A sociedade, ela tem que ser livre para definir as suas próprias leis. Não é um Estado que vai definir as leis. Não. São os próprios indivíduos que vão pactuar, vão criar um pacto entre si. Tá? Eu preciso que vocês compreendam isso. Porque se no Hobbes, tá? No Thomas Hobbes, o Estado é um Estado absolutista, um Estado monárquico, um Estado onde ele vai dizer o que você tem que fazer. Por quê? Porque você abre mão do direito de se governar em prol da paz e da segurança. Tudo bem? Já para o Locke, são os indivíduos pactuando que vão aceitar a construção desse Estado, mas um Estado firmado na questão das liberdades. Tá? A primazia, ou a primeira questão, tá? A primeira questão é da liberdade dos indivíduos. Tá? Disso, Locke não abre mão. E aí, dentro dessa primazia de liberdade, Locke vai formular o seu pensamento, tá? Dando uma legitimidade, dando uma perspectiva de um indivíduo que tem o direito a uma propriedade privada. Olha só, agora eu vou pegar outro autor que vocês já estudaram. Jean-Jacques Rousseau, estudamos na aula passada. O Rousseau diz que a origem da desigualdade dos seres humanos, dos homens, está na propriedade privada. Tá? Então, Jean-Jacques Rousseau. O John Locke vai dizer o seguinte: nananina não. O ser humano tem direito de modificar as coisas por meio do seu trabalho, ele tem direito a uma propriedade privada. Tá? Ele pode transformar o coletivo.
Por isso que ele vai dizer que se apropriar dessas questões é direito do ser humano. Nesse cenário é que Locke é utilizado para dar sustentabilidade à ideia da propriedade privada. E aí, lá na frente, gente, nós vamos estudar sobre isso, tá? A Constituição Federal do Brasil, fiquem calmos e calmas, nós vamos estudar, a gente vai falar sobre o direito à propriedade privada que é assegurado na Constituição Federal do Brasil. Só que eu também tenho que mencionar para vocês que essa mesma Constituição diz que a propriedade privada tem que ter um fim social. Mas guardem isso mais para frente. Nesse primeiro momento, nós precisamos entender que John Locke é um dos teóricos, tá, que formula que o Estado não pode, ele não pode ser aquele que vai dizer o que é seu, o que não é seu. A propriedade privada é direito do ser humano, tá? Então, nós temos que, primeiro, vamos compreender essas questões. Locke fala que o conhecimento ele é adquirido através das experiências. Segundo, que há uma ideia de empirismo. O que é empirismo? Eu não falei ainda. O que é empirismo? Empirismo nada mais é do que testes repetidamente. Você testar alguma coisa empiricamente. Você tentar através de erros e acertos. Então, ele é um teórico que vai formular essa perspectiva empírica. Segundo, ou terceiro, melhor dizendo, ele vai ser um teórico que vai também falar sobre a questão do justnaturalismo, dos direitos naturais, a vida, a propriedade, tá? E que o Estado não pode legislar sobre isso. Por isso, ele é entendido como um teórico do liberalismo. E também, sobretudo, a ideia da propriedade privada. A propriedade privada é um direito do ser humano, segundo Locke. Avançando mais algumas questões, a gente tem que pensar que o Locke, tá? Ele é um dos pensadores que também fala sobre a questão da educação. Ele vai falar que esse entendimento que as pessoas têm, a racionalidade, a razão, ela é fruto de um aprendizado. E é aquilo que eu disse para vocês, motivado pela questão das experiências adquiridas. Então, pensar em Locke, vamos lá, gente, como é que eu penso em Locke? Então, vocês estão na casa de vocês, deixa eu pensar, como é que eu penso? Pensa naquele teórico que falou que o ser humano é uma folha em branco. E por ser uma folha em branco, imprime-se nele alguns aspectos. Claro que ele tinha os seus erros e acertos, tá? Então, a gente tem que pensar isso também, tá? Locke, ele vai trazer alguns conceitos que é importante para que a gente pense essas perspectivas, sobretudo no campo da política, tá? Ele fala o seguinte, que o Estado, tá, ele representa os indivíduos, mas não é um Estado como o de Hobbes, não é um Estado absolutista, centralizador. Não, ele defende um Estado que tem um governo, tá, de reis, mas não é um rei com uma perspectiva divina ou metafísica, mas um rei que é, por obrigação, divisor de poder. Então, ele acredita num governo parlamentar. Então, uma monarquia parlamentarista. Você tem um rei, mas você tem um primeiro-ministro. Tá? Então, perspectiva de Locke sobre o Estado e a política. Primeiro, que haverá um Estado onde há um soberano, um rei, assim, pensando nessa perspectiva, difere do Thomas Hobbes, que ele é um Estado absolutista. E esse Estado monárquico, ele é dividido, o equilíbrio de poder entre o rei e o parlamento. Professor, explica para mim para eu entender. É mais ou menos o que acontece, como eu falei anteriormente, na Inglaterra, onde temos um primeiro-ministro e nós temos o rei. Tá? O rei representa a figura política, tá? Ele vai representar nos eventos e tal, e a figura administrativa, vai tomar as decisões de economia, de questões de processos bélicos, tá, de guerra e etc., através do primeiro-ministro. E nesse cenário a gente pensa alguns aspectos. Quais são as obras do Locke? Carta sobre a Tolerância, os 2 tratados sobre o governo, que vai falar justamente sobre o Estado, Ensino acerca do entendimento humano, que vai falar aquela questão que eu falei no início da aula, sobre a percepção, a aquisição do conhecimento, e os pensamentos sobre educação. De modo geral, a gente tem aqui algumas frases
do Locke. O que te preocupa, te escraviza. Onde não tem lei, não tem liberdade. É preciso metade do tempo para usar a outra. A felicidade é uma condição da mente e não das circunstâncias. Nossas ações são melhores interpretações de nossos pensamentos. E, por último, a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Pessoal, é por aí que o Locke trabalha, tá? Vê que a gente termina aqui. Ele trabalha o quê? Quando eu estou falando trabalhar, é o campo do conhecimento teórico, tá, gente? Nesse cenário, eu vou falar para vocês. Nós vamos, tá, a partir desse momento, ter um compromisso, vocês vão ter um compromisso comigo de ler o texto. Vocês vão ter que ler o texto, tem um texto lá na rota, tem esses slides que eu utilizei, tá? Tem um material complementar, que é um vídeo, e depois disso, vocês vão fazer as atividades. As atividades, elas são 5 questões, cada uma vale 1/10, somadas dão meio ponto. Tá certo, pessoal? Essa é a parte do Locke. Uma questão que eu vou falar para vocês, prestem atenção aqui que vai ajudar muito vocês. Gente, vocês vão fazer as atividades até o final, próximo a 1. Quando chegar na 1, essas atividades têm que somar 4 pontos. Presta atenção aqui, todo mundo, tá? Tem que somar 4 pontos. A prova de vocês vale 6 pontos. 4 com 6, 10. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Presta atenção, todo mundo que está assistindo essa aula, presta atenção. Eu vou pegar para formular a prova de vocês, escrita, que vocês vão fazer no campus, presencialmente, eu vou pegar das questões que vocês estão respondendo. Olha que legal. Vocês vão estar respondendo as questões e estudando para a prova. Eu vou pegar igualzinho as questões. Todas, professor? Não, gente, algumas, tá? E aí, a partir disso, eu vou formular a prova de vocês, que vai valer 6 pontos. Então, faz as questões, você está estudando para a prova. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada um que está aqui na aula. Eu sei das dificuldades, eu sei que vocês assistem aula pelo celular, eu sei que às vezes vocês estão no trabalho, eu sei das dificuldades todas, mas nós estamos juntos, pessoal. Cada um de vocês importam para a gente, tá? E, sobretudo, ninguém solta a mão de ninguém, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. E qualquer coisa, pode entrar em contato com o tutor EAD e ele vai entrar em contato comigo. Abração, fiquem bem.